Perfeito, pessoal. Estamos aqui gravando essa reunião da Liga Acadêmica de Direito Societário e dos alunos da UFRJ. Meu nome é Alan Turano, sou professor de Direito Comercial aqui, substituto da FND. E a gente chamou essa reunião, na realidade, não no ambiente da Lattes. A gente está aqui com o Renan Santos, que é o representante do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Renan, que é um amigo pessoal meu, uma pessoa super querida. A gente tem tido muitas trocas entre a experiência que tem sido realizada aqui no Rio com o que eles fazem em Minas Gerais. A gente tem tido também trocas com pessoas de outras instituições, em especial a Universidade Nacional de Brasília, em que algumas pessoas também procuraram membros da LADES, para trocar experiências, especificamente no que diz respeito à formatação jurídica, a legalização, a criação de CNPJ, enfim, entender um pouquinho do modelo da LADES. E aí, falando até com relação à experiência da UFMG, o GED da UFMG é um grupo muito mais antigo e muito mais estruturado até do que é a LADES. Né? Tem membros também aí de várias instituições, recebe convidados tanto de Minas Gerais quanto de outras instituições. É uma organização muito forte, mas assim como outras ligas acadêmicas, outros grupos de estudos, do ponto de vista jurídico, fica numa questão de informalidade. Por quê? Porque não tem uma atividade econômica propriamente dita, o fim é totalmente beneficente, educativo, de promoção de conteúdo, e acaba muitas vezes não tendo uma atividade econômica que necessite você ter uma formalização jurídica, um CNPJ ou algo do tipo. No entanto, nós fizemos isso aqui na LADES da UFRJ, assim como outras instituições já têm uma organização jurídica para os seus movimentos. Pegando como exemplo o próprio contexto aqui da Federal do Rio de Janeiro, a gente tem o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, conhecido como CACO, associação histórica muito representativa em momentos relevantes da história do Brasil, que adota uma formalização jurídica. Essa forma jurídica é de associação, pessoa jurídica, sem fins econômicos, a lei chama, mas no sentido de não ter a finalidade de distribuir o seu lucro entre os seus associados. Para você abrir uma associação, você precisa ir no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ. Lá no RCPJ, você vai precisar apresentar um estatuto social da sua associação e pagar para isso. E, pessoal, não é barato. Quando a gente compara, e eu posso falar sobre a realidade aqui do Rio de Janeiro, o preço de você abrir uma associação com o preço de você abrir uma limitada, que é o tipo societário empresário mais difundido no Brasil, a associação custa 6 vezes mais. Então, é comum aqui no Rio, para você abrir uma associação, você gastar R$ 3.000, por exemplo. Pessoal, R$ 3.000 dá para aproveitar com muita coisa dentro do ambiente acadêmico. É comprar livro, é comprar licença de algum software, é ajudar com infraestrutura de algum aluno hipossuficiente. Não dá para a gente gastar dinheiro com coisa à toa, que é, por exemplo, burocracia de cartório. E a gente vai para um segundo caminho, que é um caminho de você abrir uma sociedade empresária. Como é uma limitada, o tipo societário mais difundido no Brasil, utilizado por startups, utilizado por pequenos negócios. Qual é o problema de abrir uma limitada? Você também vai ter o custo de abertura, e a limitada, ela é, quando registrada na junta comercial, uma sociedade empresária que visa justamente obter lucro e partilhar esse lucro entre os seus sócios. Então, numa limitada, a gente tem dono. E a finalidade de uma limitada empresária é ganhar dinheiro e partilhar o lucro entre esses donos. Então, assim, é possível que uma liga acadêmica ou um grupo de estudo seja uma limitada? Vai ser mais barato para abrir. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se alguém depois for assistir essa gravação e for algum estudante do Rio Grande do Sul, saiba que lá é de graça para você abrir uma limitada. Você não paga o custo de registro. Lá é de graça. O problema é que o tipo societário em si, ele é criado pensando em negócios que gerem lucros e que distribuam esses lucros entre os seus sócios. É uma empresa de dono, é o tipo mais difundido no Brasil. Então, ainda que seja possível, eu acho que há um desalinhamento quanto ao objetivo de uma liga acadêmica, de um grupo de estudo, que não é distribuir resultado, não é partilhar lucro, é difundir conhecimento, não ter donos, ter uma sucessão na medida em que um aluno deixa um posto de direção, na medida que ele se forma, na medida que ele se desliga de um grupo. Pode até ser que ele esteja formado, mas ainda fique como conselheiro, mas a ideia é que tenha esse aspecto associativo. Então, a associação é a melhor forma de pessoa jurídica. O óbice hoje é custo. Você precisa de um advogado assinando esse ato constitutivo dando visto, você precisa levar esse ato constitutivo na RCPJ, você vai ter que pagar, caso aqui no Rio, por exemplo, R$ 3.000, R$ 4.000 para isso. Então não dá. Né? A gente teve
Com muitas duras penas, a gente arrecadou aqui no Rio de Janeiro R$ 2.000 em doação, talvez um pouquinho mais do que isso. Imagina gastar todo o dinheiro que a gente usou para comprar livro, temos mais 50 livros novos agora na faculdade, para pagar a burocracia de cartório. Daí, eu apresentei ao João Gabriel e ao Alex, que eram, à época, presidente e vice-presidente da Liga Acadêmica de Direito Societário aqui do Rio, uma nova forma. Uma forma criada em lei em 2019, que só veio a ser implementada em 2021, que era um problemaço na prática em 2021, mas que se tornou muito útil em 2022. Essa forma nova chama-se Empresa Simples de Inovação e é constituída por meio do portal do Inova Simples. Então, o objetivo de hoje, dessa conversa, ia ser só uma reunião entre Renan e eu. Eu ensinando para o Renan, que eu dividi com os alunos aqui da UFRJ, para que ele pudesse capitanear isso na UFMG. Mas a gente discutiu, por que não abrir para todo mundo? E o Renan, de maneira aí muito legal, falou, não, Alan, acho super legal que a gente use o nosso case como uma referência e possa passar essas lições aí para os demais. E é por isso que a gente está aqui junto. Então, eu fiz essa introdução e eu vou começar a trazer pontos aqui que são relevantes para vocês, mas fiquem à vontade, seja o Renan, o Igor Gabriel, a Raquel, o Matheus, para intervir e tirar dúvida a qualquer momento. Porque o foco hoje aqui são para as ligas acadêmicas, mas isso não impede que vocês usem a mesma estrutura para qualquer coisa. Quero criar um aplicativo, quero abrir um blog na internet, eu quero fazer uma rede social que vai vender qualquer coisa, não importa, prestar um serviço, não importa. Essa é uma figura para qualquer atividade econômica, mas em que a gente enxergou nela uma utilidade muito grande para as ligas acadêmicas, do que, a exemplo, a LADES, aqui em cima. Isso daqui é o símbolo da Liga de Direito Societário da UFRJ. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o Inova Simples, o que são as empresas simples de inovação. Para isso, eu vou projetar aqui minha tela com vocês e vou abrir o Google, só para a gente entender primeiro qual é o arcabouço normativo e o que a gente precisa fazer. Então, abrindo aqui o Google, eu vou na Lei Complementar 123 de 2006. Quem entende de direito societário sabe que essa é uma lei muito importante para as pequenas empresas. É o Estatuto Nacional da Micro e da Pequena Empresa. Uma lei de 2006 que já foi, pessoal, assim, objeto de alteração várias vezes. Foi alterada em 2008, foi alterada em 2016, foi alterada em 2019, foi alterada em 2021. Tem um monte de alterações essa lei. Ela é o macro, é o Estatuto da Pequena Empresa. E em 2019 e em 2021, ela sofreu duas alterações, criando o apoio à inovação e criando um sistema chamado Inova Simples, da Empresa Simples de Inovação. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é: Inova Simples é um sistema. Empresa Simples de Inovação é a natureza jurídica das empresas que são abertas por meio desse sistema. E aí, houve uma alteração legislativa, tanto em 2019 quanto em 2021. Repara aqui, ó, em 2019, o artigo 65A tinha uma redação. Em 2021, ele passou até outra. Tá? Então, o Inova Simples é criado em 2021, criado em 2019, ele não é operacionalizado. Em 2021, mudam ele de novo, e em 2021 ele é operacionalizado. Ou seja, ele existia na lei, mas ele não existia na prática. Essa lei de 2021, Lei Complementar 182 de 2021, é o marco legal das startups. Essa lei mexeu no Inova Simples. Aí veja o que fala. Fica criado o Inova Simples. É um regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo. Vejam só, isso daqui é conceito jurídico indeterminado. É aquele blá, blá, blá abstrato que a gente vê em lei. Caráter incremental ou disruptivo. O que é isso? Incremental é o que pega algo que já existe e melhora. Disruptivo é algo que cria algo novo do zero e que tem o condão de mudar a forma como a gente se relaciona, seja em sociedade, seja comprando, vendendo produto. Então, quando a gente pega aí exemplos concretos, a Uber foi uma empresa de caráter disruptivo. Mudou a forma como as pessoas se relacionavam no seu transporte de mobilidade urbana. Talvez a gente possa pensar como o Waze sendo algo incremental aos motoristas. Enfim, é uma definição abstrata que juridicamente pouco importa. O que ele fala? Uma iniciativa empresarial de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclare como empresa de inovação terá um tratamento diferenciado para estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação. Galera, se a gente for olhar para essa definição aqui,
Uma liga acadêmica tem tudo a ver com isso. Porque uma liga acadêmica tem o intuito de quê? De fomentar conhecimento, mudar a forma como o ensino é feito. Aquele ensino que é muito centrado no professor, dispositivo, que o professor chega em sala, fala, o aluno não estudou nada, não leu nada, e só tenta absorver, a liga acadêmica, o grupo de estudo muda isso. Coloca o aluno cada vez mais no centro do conhecimento, numa relação de proatividade. Então aqui tem um caráter inovador. Tá? A bem, na verdade, pouco importa isso no final do dia. Porque a lei fala, mas ninguém verifica isso. Não tem fiscal disso. Tá? Não tem órgão julgador, não tem nada. Mas eu me vejo aqui, nesse artigo 65A, as ligas acadêmicas, fenômeno que não existia na minha época de faculdade, por exemplo, na minha época de graduação, há 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, eu só via grupo de estudo de professor, não via nenhuma iniciativa de aluno para estudar, então tem um grau de inovação, mas na prática isso pouco importa. O que importa para a gente é o que vem na sequência. Olha, o tratamento diferenciado que se refere àquele caput que a gente acabou de ler consiste na fixação de rito sumário para abertura e fechamento de empresas sob o regime do Inova Simples. Veja, o Inova Simples é um site, é um portal, é um regime de abertura que se dará de forma simplificada e automática no mesmo ambiente digital do portal Piriri Parará. Isso aqui é blá 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 para vocês. Então, o que o Inova Simples ele fez? Ele criou um novo site para abrir empresa. Um novo portal. Não é junta comercial, não é cartório de RCPJ, não é nada disso. É um novo site. Então, vocês devem conhecer uma figura muito famosa chamada de MEI. O MEI é a pessoa física que sozinha tem uma atividade econômica, criada aqui há 15 anos, foi em 2008 que ela foi criada, por uma lei complementar que alterou essa lei que a gente está vendo. E o MEI é o quê? Abrir um negócio sendo uma pessoa sozinho. Isso é feito aqui no portal do empreendedor. Só que uma liga acadêmica não é formada por uma pessoa só. Então o MEI não atende a liga. O que algumas pessoas faziam antes no passado de maneira incorreta? Abria um MEI e vinculava todo mundo a esse MEI. Hoje, isso mudou. Não é mais feito assim. Hoje, o que a gente vai fazer é abrir uma empresa em que todo mundo já está vinculado nela. Não vai ter um contrato de gaveta em que tem uma pessoa com o nome do MEI e os outros associados a esse contrato. É abrir, de fato, uma pessoa jurídica em que todo mundo pode fazer parte dela. Enquanto o MEI é no portal do empreendedor, o Inova Simples, você joga no Google. Inova Simples. E aí você vai se deparar com essa página aqui. Ao se deparar com essa página, você vai ter aqui o campo embaixo. Acesse aqui o sistema de registro do Inova Simples. E ao clicar aqui, ele vai pedir para você entrar com gov.br. Assinatura que qualquer um de nós pode ter. Não tem níveis, claro, padrão de autenticidade. Em geral, ou você tem um certificado digital, ou você tem uma conta num banco, por exemplo, para você garantir a autenticidade do gov.br. Mas a partir daqui, você clicou, é todo um portal de passo a passo mega intuitivo para você abrir. Eu não vou clicar aqui, porque como está sendo gravado, eu teria que botar meu CPF. E aí fica meio chato com o meu CPF no YouTube, não vai ser legal de eu passar com vocês. Mas eu quero explicar como é que funciona. E vocês abrindo o portal, galera, é muito, muito, muito intuitivo. Então preciso entender, preciso que vocês entendam o que vai ser, tá? Vai aparecer um portal que vai pedir para você indicar o nome da tua iniciativa. Você vai botar grupo de estudos em Direito Desportivo da UFMG. Vai pedir para você descrever um objeto. Então você pode colocar, olha, é um grupo de estudos dedicado ao fomento da legislação sobre esporte, é dedicado aos negócios sobre esporte, não só direito desportivo, que reúne alunos da UFMG e ou de outras instituições, que convida professores da UFMG e ou de outras instituições, que convida advogados, palestrantes, enfim, para disseminar palestra, webinário, curso online, curso presencial, que vai fazer venda de alguma coisa. Então, vocês podem criar, por exemplo, a newsletter do GED, o FMG, e vender isso por um preço módico, mas para conseguir recursos e obter isso para a faculdade, que vai prestar consultoria em alguma coisa. Então, o que é legal? A gente consegue trazer para a empresa simples de inovação do Inova Simples características empresariais para vocês ganharem dinheiro. Ainda que em preço módico, ou ainda que seja doação. Vocês abrirem um Pix numa conta empresarial vinculada ao CNPJ para vocês receberem doação.
para vocês fazerem contrato dizendo que vocês receberam doação e para algo não ficar na pessoa física de cada um de vocês, para ficar em um CNPJ. Então, trazendo aqui como exemplo, a Lattes, se a gente botar assim, Lattes, UFRJ, foi a primeira Inova Simples do Brasil focado numa liga acadêmica. Tá? Eu vou até mostrar para vocês quantos Inova Simples existem no Brasil, vocês vão ficar assustados. Mas se eu for aqui em consulta CNPJ, eu jogo aqui o CNPJ da Lattes e eu vou achar, ó, Lattes, UFRJ, Inova Simples e IS. Tá? É uma empresa que tem a natureza de empresa simples de inovação e cujas atividades econômicas são serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Esse é o foco da Lattes, é fazer evento. A gente fez um webinário, agora recentemente, a gente tem palestra com professores, é organizar eventos de difusão de conteúdo. E que pode até ser algo que não é público, pode ser um grupo de estudo. É dentro dessa ideia aqui desse KNAI de um evento. E aqui embaixo, treinamento e desenvolvimento profissional gerencial, que é o código que se utiliza normalmente para curso. Então, se a Lattes quiser fazer agora o curso de mercado de capitais, pago, e colocar lá a inscrição de R$10, para ser acessível, mas ao mesmo tempo receber recursos que vão ser utilizados em prol da liga, em prol da faculdade, ela pode fazer. E ela pode emitir nota fiscal para isso. E percebam, se ela recebe via doação, ela precisa doar, ela precisa recolher o tributo disso, o ITD, ou requerer isenção do ITD na Secretaria de Fazenda, tem um limite anual para isso. Se ela presta o serviço, ela vai pagar os impostos dentro do Simples Nacional, que aqui começa em 6% sobre o faturamento. O imposto de doação pode ir de 4% a 8%. Então, eventualmente, pode ser mais barato prestar serviço do que receber doação. Vai depender do volume de dinheiro que você transaciona e da legislação da sua sede, porque o ITD é um imposto estadual, o ISS é um imposto municipal. Então, ter a possibilidade de emitir nota fiscal pode ser uma possibilidade de vocês obterem mais dinheiro. A Lattes, aqui do Rio de Janeiro, ainda não emite nota fiscal. A gente está habilitado para isso, mas ainda não fez sentido para a gente economicamente, porque as doações ainda estão dentro do limite que a gente pode receber. A gente movimentou pouco dinheiro. Mas a gente teve um caso bem representativo de um escritório de advocacia que doou R$1.000 para a gente. R$1.000, para o contexto do nosso projeto, foi bem representativo. A gente precisava de 18 mil para poder renovar a biblioteca em 120 unidades. Então, quando um escritório doa R$1.000, foi ótimo. Mas pode ser que, com mais credibilidade, daqui a pouco um escritório top doar R$10.000, doar 20, que são valores que para a gente são estratosféricos, mas que para alguns escritórios que vejam credibilidade, formalismo, seriedade, estejam dispostos a doar R$20.000, 30 mil, 40. Então, a ideia aqui de criar essa empresa foi criar um CNPJ para ter uma conta bancária e criar uma estrutura, efetivamente, que passasse credibilidade para o mercado e que estivesse adequado ao que diz a lei. Existir uma associação é algo lícito, está lá na Constituição, artigo 5º. Só que sem um respaldo jurídico, eu não consigo movimentar dinheiro, eu não tenho lastro para isso. Imagina o Renan receber uma doação de um escritório em Minas Gerais, R$2.000 na conta pessoa física dele. Como é que ele justifica isso para o imposto de renda depois? Abrindo o GED e o FMG na forma de uma empresa simples de inovação, ele vai conseguir justificar isso. Ponto de atenção. Nesse site aqui do Inova Simples, não tem contrato social, não tem estatuto social, nada disso é exigido. É igualzinho ao MEI. Ele te gera um CNPJ e um certificado de inscrição. Acabou. Não tem nada disso. Só que não ter um contrato ou um estatuto, ainda que o sistema não vá exigir, é ruim. Por quê? Porque vocês não conseguem passar governança, seriedade, credibilidade a isso. Então, é importante que vocês efetivamente tenham isso. Então, aqui, deixa eu até ver se eu consigo pegar fácil aqui para vocês, pelo LinkedIn talvez eu consiga, um contrato social que a Lattes fez. Então, a Lattes optou por fazer um contrato social, muito embora fosse completamente facultativo. Então, eu vou descer aqui para achar. Ó, tá bem aqui. Deixa eu maximizar. Esse é o certificado que o próprio sistema te gera. Ele te dá um nome, e a lei exige que seja em Inova Simples IS, tá? Então, o GED e o FMG seria GED, FMG e Inova Simples IS. Detalhe,
vocês podem usar a sigla da universidade, tá? A universidade tem uma sigla que pertence a ela, vocês não conseguem registrar a sigla sozinha como marca, vocês não podem fazer isso, mas nada impede que vocês utilizem por ser uma iniciativa fundada por alunos da instituição. Pode falar, Renan, por favor. Eu tenho uma outra dúvida nesse sentido, Alan. Além de poder usar a sigla, eu posso utilizar o endereço da faculdade para Pode utilizar o endereço da faculdade, tá? a sede. É livre a liberdade de associação, tá? Isso é uma associação dos alunos, e aqui você está indicando justamente onde pertence. Não tem problema nenhum de você indicar o endereço da universidade, tá? É Perfeito. claro que é de bom grado vocês consultarem administrativamente a universidade. Só que eu já antecipo para vocês. É possível que vocês encontrem restrições com relação a isso. De pessoas que têm, muitas vezes, não é nem uma má vontade, mas é um espírito burocrático inerente a si. E de dizer que você não pode fazer. Pessoal, a liberdade de associação é ampla. Com relação ao Inova Simples, você não tem que ter comprovação de propriedade de imóvel, de contrato de locação, nem nada. É uma entidade que, desde que vinculada a fins educacionais, pode estar atrelado à faculdade. A ideia da lei é justamente promover inovação. É que você crie hubs de inovação na própria universidade. Então não tem problema algum de vocês fazerem isso. O que não pode é justamente se você criar essa empresa, indicar o endereço dela e ter fins que são particulares, que não sejam voltados para a própria instituição. Então, por exemplo, você cria o GED da UFMG e vocês partilham depois os resultados entre vocês. Aí vocês não podem indicar o endereço da universidade para isso, porque não é mais uma atividade. Então, assim, é de bom grado que vocês consultem a universidade? É de bom grado. Acho que vocês vão ter dor de cabeça fazendo isso? Sinceramente, acho que sim, tá? Mas se vocês pegarem, por exemplo, olha, se eu pesquisar aqui, ó, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, que é o nosso CACO. Desculpa, eu botei caso, mas é CACO. Que é um centro acadêmico aí, se bobear, já tem mais de 50 anos, muito representativo aqui na UFRJ. Ó, já possui há 33 anos o CNPJ. Vou mostrar aqui para vocês. Consulta CNPJ. Quando eu coloco aqui do CACO, aparece aqui, Largo do Caco, número 2 do centro. É justamente um larguinho que tem ali em frente, o endereço público, que fica em frente ao prédio da faculdade. Está ali dentro da própria região. Então, assim, é um ambiente completamente público. Para vocês terem ideia, hoje tem uma Bike Itaú e tem uma estátua ali na frente. Então, assim, pessoal, é totalmente livre desde que seja linkado à atividade da faculdade, tá? Pois é, a minha pergunta era no sentido também se não há uma viabilidade, igual a gente tem nas limitadas, de verificação desse endereço, entendeu? Tem nada, tá? Absolutamente Entendi. nada. Se É, você quiser realmente. botar que vai ser no Palácio do Planalto, do ponto de vista operacional, não vai passar, não vai ter problema nenhum, tá? Do ponto de vista operacional, é evidente que eu colocar um endereço que não seja um endereço referente à faculdade, para uma iniciativa que é da faculdade, tá errado. Então vou botar o endereço da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, não faz sentido. Da prefeitura de BH, por exemplo, não faz sentido. Mas da universidade não tem nada de errado, porque a ideia justamente é que seja uma instituição que seja voltada à prática de difusão da própria instituição. Então, assim, eu sei que vocês aí na UFMG, vocês têm professores que são apoiadores, inclusive de maneira oficial aí dentro. Eu estou aqui muito em frente da LADS, a iniciativa não é minha, é dos alunos, mas eu estou como um professor orientador. Então, é de boa praxe que vocês vinculem da forma mais formal possível justamente a questão a um orientador. Eu estou vendo aqui, Álvaro, não sei se você está junto com a gente ainda, mas eu recebi aqui o aviso de 10 minutos. Não sei se você vai colocar aqui no chat para a gente outro link. Se você puder, eu agradeço. Beleza, então a gente pula daqui a pouco o próximo link, eu aviso a vocês na hora de pular, tá? Mas então, assim, é de bom grado que vocês tenham uma associação com alguém, mas, novamente, a liga é acadêmica. É para a gente ser o menos burocrático possível, tá? E a finalidade da lei é essa. A finalidade da lei é difundir iniciativas de inovação, tá? Então, foi muito pensado para quem quer criar um hub de tecnologia na engenharia, para quem quer fazer alguma coisa na farmácia. Pensaram muito na parte de inovação, de produtos, de criação de tecnologia, mas a gente está falando aqui de inovação na ciência jurídica. Então, eu não enxergo problema nenhum. É claro que, evidentemente, eu estou falando isso dentro da minha liberdade de cátedra, enquanto professor do que eu entendo ser correto,
mas eu não enxergo nenhum problema. Opiniões em contrário, pode ser que vocês se deparem com elas, mas de um ponto de vista operacional, a pergunta do Renan é ótima para isso. Não tem viabilidade, não tem consulta prévia de local, não tem necessidade de apresentação de imóvel, de endereço, de nada. Tanto que a gente colocou e saiu esse certificado, na linha do que a gente estava falando aqui, ele saiu automaticamente. Então, veja, a gente demorou 17 minutos para fazer isso. Por que 17 minutos? Foi o tempo de preencher aqui o escopo, um ou outro dado que a gente tinha que colocar, tá? E nós criamos aqui a empresa. Então, veja como é que sai o certificado. Ele vem o nome, o CNPJ, o escopo da intenção inovadora, as atividades econômicas, o endereço, que a gente colocou como endereço da própria faculdade, e quem são os responsáveis legais, tá? E aí a lei vai dar 3 nomes. Ela vai dar nome de integrante, ela vai dar nome de administrador e ela vai dar nome de representante. Galera, foi um erro de quem fez esse sistema, tá? Representante e administrador é a mesma coisa. A diferença só é que representante você só indica um. E administrador você pode indicar vários. Por quê? Porque na Receita Federal tem sempre um representante fiscal. Então eles meio que copiaram essa ideia da Receita. Tá? Mas administrador e representante é a mesma coisa. Tá? Só que você vai ter que indicar um só representante porque é o para fins fiscais. Então, integrante é o sócio da empresa Simples de Inovação. Administrador é o mesmo administrador que a gente tem em qualquer outro lugar e o representante é o representante fiscal. Então, por exemplo, aqui com relação a integrantes, está o João Gabriel e o Alex. Não aparece quem são os administradores aqui. Erro grave de quem projetou esse sistema. E eu falo isso com muita segurança porque eu estive enquanto diretor do DREI e eu bati muito de frente com quem fez esse sistema para dizer, galera, vocês precisam indicar no certificado quem são os administradores. E eles não indicam. Onde é que vocês acham quem são os administradores? Você vai lá no comprovante de inscrição do CNPJ, você clica em QSA. Espera, eu entrei no errado, eu estou aqui no centro acadêmico, porque ele não atualizou. Deixa eu ver se eu pego aqui. Lattes. Eu entro no QSA e tem aqui, olha, Alex Oliveira e João Gabriel. Qual que é o problema? Novamente aqui está falando. Titular. Titular, galera, é sócio. Titular não é administrador. O Alex pode ser, por exemplo, sócio e só o João Gabriel ser administrador, que é exatamente o caso. Infelizmente, no sistema do Inova Simples, a gente dá essa informação, mas os documentos ainda não disponibilizam isso. Diante disso, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Coloquem o menor número possível de integrantes. Por quê? Porque se eu tiver vários integrantes aqui, a gente pode se deparar com um caso, como nós nos deparamos, em que banco exigiu a assinatura dos dois. Quando a gente cadastrou apenas o João Gabriel como administrador, para facilitar. Então imagina que vocês tivessem 10 integrantes e os 10 integrantes aparecessem aqui. Vocês teriam uma dor de cabeça, eventualmente com o banco. O que a gente fez para diminuir essa dor de cabeça? Nós voluntariamente criamos um instrumento particular de constituição, o contrato social, que está aqui sem os dados, porque a gente está desidentificando. Mas a gente voluntariamente criou com os dados incompletos, tá? A gente só tarjou aqui na hora de divulgar, e a gente criou a cláusula de administração. E olha aqui, a empresa de inovação será administrada pelo sócio João Gabriel, acima qualificado, sob a denominação de administrador, que permanecerá no seu cargo por tempo determinado. A gente apresentou isso para o Banco Inter, e o Banco Inter liberou em 4 dias a nossa conta. Enquanto que outros bancos estavam querendo a assinatura de todo mundo. O que, do ponto de vista operacional, acaba sendo muito burocrático. Tá? Então, a gente resolveu dessa forma. Então, entrando no LinkedIn da Lattes, vocês vão ter acesso a isso que eu acabei de mostrar para vocês. O nosso contrato social. Galera, o contrato social passa muito credibilidade. E vocês vão poder discutir isso daqui, tá? É uma primeira versão, foi feita, inclusive, em 1 dia ou 2, e está tendo agora um grupo de estudos com alunos, inclusive Márcio, por exemplo, é o que está liderando aí, com apoio, inclusive, do professor Gladson Mamed, referência também em direito societário, uma alteração a esse contrato social, tá? Pontos que eu acho aqui interessantes, considerando que vai explicando por quê os alunos da faculdade tomaram a iniciativa de criar uma liga. Isso é legal, pessoal, que vai explicando a causa do contrato, a razão de existir. E essa razão de existir passa o quê? A credibilidade para o mercado. Eu vou falar mais sobre o contrato, só que nosso tempo vai acabar. Então, peço para que todo mundo pule para esse link que está aqui no chat, tá? E quem quiser continuar assistindo,
vamos para lá, para esse novo link. Até já, pessoal. Pedir uma gentileza aqui, Álvaro, se você tiver acesso ao Instagram da LAD, se você puder postar esse novo link de continuação, para quem eventualmente não conseguiu copiar a tempo antes da gente fechar a sala, conseguir entrar aqui, tá? Então, voltando de onde a gente estava parando. A gente estava falando sobre o contrato social da LADS como um exemplo de contrato social. Que, novamente, vocês podem ter as críticas que vocês quiserem ter, tá? Ah, não curti essa cláusula, acho que essa cláusula não fez sentido. Ah, eu faria de uma outra forma diferente. Pô, maravilhoso. Eu quero mais é que vocês pensem mesmo, vocês discutam internamente. Então, eu sei que a UNB, eu tenho conversado com uma aluna de lá, eles criaram um contrato social lá. Sei que o Renan, também na UFMG, tem criado um contrato social. Olha só que bacana, a gente está fazendo Santa Catarina, vai ter gente do Piauí, gente de Pernambuco, querendo reproduzir essa mesma iniciativa. A ideia é que a gente criar um ciclo virtuoso mesmo, tá? Todo mundo se ajudando, e é por isso que eu estou aqui com vocês fazendo essa espécie de aula aqui hoje com vocês. Então, eu vou projetar aqui minha tela de novo e vamos discutir os principais pontos do contrato, tá? Então, assim, cliquei no errado, cliquei no edital do processo seletivo. Cadê o contrato? Engraçado, acho que eu estava com ele aqui na minha cara, perdi, mas vamos achar. Pronto, está aqui. Então, vamos lá. Vocês viram que o certificado de Nova Simples ele é bem reduzido, só sai isso. Por isso a importância da gente criar, efetivamente, um contrato social. Inclusive, para quê? Para conseguir recursos e poder pagar a licença do Zoom e não ter que ficar pulando de 40 em 40 minutos. Mas a gente está aí com uma iniciativa de conseguir uma parceria e, quem sabe, para ter uma licença acadêmica ilimitada via CNPJ da LADS. Então, sei que o Álvaro aqui que nos acompanha, que inclusive é técnico em informática também pelo Cefet, além agora de graduando em Direito, está com essa iniciativa liderando. Vai ser ótimo se a gente conseguir ter essa licença definitiva aí sem limite. Mas vamos lá. Então, aqui, o que a gente fez no Considerando? Olha, os alunos tomaram a iniciativa de criar uma liga acadêmica para fomentar o estudo do direito empresarial. Com o sucesso da iniciativa, a atual gestão da LAD tem interesse em formalizar sua existência e obter um CNPJ. Aí o item terceiro, que foi até criticado, tá? Mas eu, pessoalmente, acho super legal de ter. A constituição de uma associação seria uma forma de organização jurídica adequada. De fato, é o que a maioria das pessoas fazem. É o que nosso centro acadêmico é o que milhões de pessoas fazem, já que não há intenção de partir dos resultados. No entanto, os custos não são viáveis. E essa é uma verdade. O custo não é viável. E o Inova Simples foi criado para quê? Para levantar custo, para tirar o custo. A própria lei fala. Regime sumário, simplificado. A ideia era justamente fazer algo que fosse barato. Então aqui tem uma confissão, que foi uma das pessoas que comentaram, pô, isso aqui é uma confissão que a gente está usando o modelo errado. Não! Aqui é uma confissão de que a gente escolheu esse modelo de maneira proposital. Isso vai ser importante para vocês enfrentarem barreira de rejeição. Que alguém que vai fazer uma doação diga, pô, por que eu estou doando para uma sociedade empresária? Que a Empresa Simples de Inovação é uma sociedade empresária. Se não deveriam ser uma associação, com isso vocês batem nessa barreira de objeção. Gente, a gente criou o Inova Simples por causa do custo. Você já viu quanto é que é abrir uma associação? Aí pode ser, amanhã ou depois, pô, vocês estão super bem de dinheiro, vocês convertem a Empresa Simples de Inovação em associação. Conversão é a operação por meio do qual você muda o registro. Você sai, então, do Inova Simples e passa para a RCPJ. Tá tudo bem. Eu não acho nem necessário. Mas se vocês quiserem, vocês conseguem aproveitar, inclusive, o CNPJ. Conta bancária, tudo. Tá? Então, aqui, nos considerandos, tem a historinha. Os fundadores entendem ser uma alternativa viável à constituição de uma empresa simples de inovação, segundo o regime do Inova Simples, em caráter experimental, na Lei Complementar 123. Por que em caráter experimental? Porque olha só o que a lei fala para a gente, tá? Quando eu pego lá a LC 123 de 2006 e abro lá de volta o Inova Simples, vai ter assim, ó. Dentre os artigos, vai ter. Cadê? Ó, é permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI nesta lei complementar.
Então, o MEI hoje tem um limite de R$ 81 mil. Tá? Esse é o limite do MEI. Então, a empresa simples de inovação ela pode faturar por ano até R$ 81 mil. Veja, é faturar, não é receber de doação. Se vocês quiserem receber R$ 500 mil de doação, tá tudo certo. Faturar é a soma das notas fiscais dela. Se você estiver faturando mais que R$ 81 mil, segundo a lei, não seria mais permitido. Qual que é a sanção prática disso? Nenhuma, tá? Tem fiscalização nenhuma, tem regime zero, tem nada zero. Por quê? Porque Nova Simples está dentro do Simples Nacional. A tributação não é a mesma do MEI. A tributação de Nova Simples é a mesma do Simples Nacional, que é de ME, microempresa, que, do ponto de vista fiscal, autoriza até R$ 360 mil. Então, esse artigo aqui na prática, ele é inócuo, tá? Mas a lei ali previu. Então, assim, não vai ter prejuízo nenhum se vocês faturarem mais que 81 mil. Mas se vocês quiserem estar by the book, certinho, regular, sugiro que passando de 81 mil, vocês mudem o formato. E assim, se vocês estiverem faturando mais que 81 mil, vocês têm dinheiro para poder transformar isso em associação, por exemplo. Tá? Então, tá tudo certo. Então, a ideia do caráter experimental é seguir o que ele fala. Então, voltando lá para os considerandos, os fundadores entendem que dá para fazer em caráter experimental, nos termos do artigo 123, da lei 123. E aí vem o nosso ponto. Ainda que seja um direito essencial inerente à natureza jurídica de sociedade empresária, porque qual que é o objeto de uma sociedade empresária? Ganhar dinheiro e partilhar esse dinheiro. Esse é o objeto de qualquer sociedade empresária. É um direito dos sócios receber lucros. Se vocês forem lá na lei da SA, vocês vão ver, por exemplo, dividendo mínimo obrigatório. É obrigatório distribuir 50% dos lucros, se o estatuto não dispuser coisa menor, todo exercício. Aqui o que a gente fez? Ainda que seja um direito essencial inerente à natureza jurídica, os fundadores têm interesse em renunciar à partilha dos resultados, os quais deverão necessariamente ser reinvestidos e destinados em proveito das suas atividades, com fundamento na lei da liberdade econômica. Então, o que a gente fez? Os próprios alunos renunciaram ao direito de receber os dividendos. E essa é uma premissa fundamental. Artigo 113, parágrafo 2º do Código Civil. As partes podem fixar em contrato regras de interpretação. Foi exatamente isso que foi feito aqui. Então, o que a gente fez? Veja que é uma iniciativa dos alunos, Alex e João. Eu sou só um mentor, eu não sou parte disso. Poderia até ser, porque eu sou ex-aluno, poderia estar de conselheiro, mas eu quis colocar como protagonistas eles. Eu estou aqui explicando para vocês no nível técnico. E a gente criou com 2 pessoas para facilitar tudo. Porque ter muita gente é bom, mas do ponto de vista burocrático operacional, vocês podem ter dor de cabeça. Na hora com banco ou qualquer outra coisa. Então, criar talvez esse contrato com menos pessoas para depois alterar seja melhor. Então, o que a gente fez? De modo a manter a representatividade dos alunos nas decisões na administração da Lattes, os fundadores se comprometem a ceder sua participação societária e seus cargos de administração, tão logo deixem de fazer parte da Lattes. Então, se amanhã ou depois eles se desvincularem, cara, não quero mais estar afim, estou passando bastão, eles cedem. Ou se eles quiserem durante ainda ceder para outras pessoas, eles cedem. Então, o que a gente fez? Tá? Criou, aqui no patrimônio social, sem capital social, eles não fizeram nenhum aporte e a empresa simples de inovação não precisa ter capital social. A gente só distribuiu o patrimônio social em cotas entre eles, 50% cada um. É até uma disposição ruim, tá? Sociedade 50-50, porque nunca tem maioria. O ideal é você sempre ter uma maioria que poderia ser feita, por exemplo, com 3 pessoas, cada um com 33,3%, porque a maioria vai ser sempre tomada por 2. Mas o fato é, a gente seguiu aqui o modelo jurídico, que é o modelo jurídico aplicado à Lattes, que é o da empresa simples de inovação, que nas suas omissões é regido pela sociedade em comum. Aqui está o ponto de atenção para vocês. Não é brincadeira fazer isso daqui, tá? Não é bobeira. Tem que estar envolvido, principalmente no CNPJ, quem tem maturidade e entende o que está fazendo. Por quê? Porque uma empresa com CNPJ é um contribuinte fiscal. E mesmo que você não movimente dinheiro, você é obrigado a falar para a Receita que você não está movimentando dinheiro. Então, isso daqui não é um clubinho de aluno de faculdade, tá? É um negócio sério. Por isso, até a gente trouxe o Alex e o João. Alex, que estagiário, vai se formar aí em breve um escritório de ponta aqui no Rio de Janeiro. O João, mesma coisa. São pessoas com maturidade, pessoas com seriedade,
que colocaram isso. Então, assim, aquela galera que às vezes está lá nos primeiros períodos e que fala, opa, quero algo por LinkedIn, pessoal, isso daqui não é para vocês, tá? Participar da liga é. Ser membro no contrato social no CNPJ não é. Você tem que ter maturidade para entender o que é fazer parte de uma empresa. Então, qual é o ponto de atenção que eu quero que vocês tenham? A empresa simples de inovação, ela não é registrada. Logo, como ela não é registrada, ela é criada no site, mas ela não está registrada com alguém que analisa. Então, não tem como tem na junta comercial ou na RCPJ um julgador que analisa. Diante disso, vocês precisam tomar um cuidado com a responsabilidade de uma liga de inovação, que está onde? Está lá no Código Civil. O Código Civil fala sociedade em comum. Enquanto não escrito os atos constitutivos, leia-se, enquanto não registrado no RCPJ ou na junta comercial, a sociedade vai se reger com base nesse capítulo e, subsidiariamente, com base na sociedade simples. Olha só o que fala esse capítulo. Todos os sócios respondem de maneira solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Aqui na Lades, isso ainda é um problema pequeno, porque a gente ainda não emite nota. Então, a gente não tem muita obrigação. Nossa obrigação hoje é básico, é receber os livros e botar na biblioteca. Essa é a nossa obrigação. Quando a gente recebe uma doação de livro ou de dinheiro, a obrigação é usar o dinheiro para comprar livro ou receber o livro e botar na biblioteca. Então, as responsabilidades são baixas. Mas uma vez que vocês vendam um curso, cobrem ingresso para um evento, ainda que módico, vocês não precisam fazer isso, mas se vocês quiserem, vocês passam a ter responsabilidade. Poxa, a pessoa comprou ingresso, vocês não permitiram que ela entrasse, ou ela comprou ingresso, vocês não fizeram o evento, tem responsabilidade. E todos os sócios respondem de maneira solidária e limitada. Então, 2 pontos de atenção, tá? O João e o Alex, que são pessoas que, apesar de serem jovens, estudantes como vocês, são pessoas maduras, toparam isso pela experiência que eles têm. Então, não saiam botando todo mundo e não saiam fazendo coisa que vocês não saibam fazer. Vocês têm que fazer o mínimo, que é estudar. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É estudar. Como é que vocês vão aprender os pontos principais que vocês precisam saber? Lendo o caso da Lattes como uma referência, mas não como uma verdade absoluta. Não tem nada aqui que é verdade absoluta, vocês podem discordar, mas clicando aqui, olha. FAQ. Inova Simples. Existe um FAQ do Inova Simples com as perguntas frequentes do Inova Simples. Essas perguntas frequentes, tá? Eu participei da redação delas enquanto diretor do DREI. Outras pessoas participaram, foi atualizado até agora, 16/10/2023. Já não estou nem mais no DREI, já tem mais quase um ano. Aqui tem todas as dúvidas. O que é o Inova Simples? O que é uma empresa simples de inovação? Quais são os benefícios? Quanto custa? Tem que levar algum documento? Quais são os dados? Está tudo aqui. Está faltando alguma dúvida dentro das 33? Vocês têm a possibilidade de tirar dúvidas quanto a isso. Então, olha, exclusivamente sob o ponto de vista técnico empresarial societário, o DREI possui competência para solucionar as dúvidas. Recomenda-se que qualquer questão relacionada a faturamento, declaração, regime de tributação, vocês falem no Fale Conosco do Simples Nacional, para questões tributárias, mas para questões que sejam registrais, operacionais, de contrato, qualquer coisa, vocês podem perguntar ao DREI. Coisa que eu estou descobrindo agora enquanto eu falo com vocês, tá? Aqui eu falo mesmo, a gente está gravando. Tinha um canal aqui do DREI quando eu era diretor. Alguém tirou, não era para ter tirado, mas tinha um e-mail aqui para vocês mandarem dúvida e alguém tirou, é uma pena. Provavelmente receberam muitas dúvidas e o pessoal não queria responder as dúvidas. Fico triste com isso, mas deveria ter um canal aqui. De toda forma, vocês podem buscar outros canais, como, por exemplo, Reclame ao DREI. Tá? Canal aberto para todo mundo. Vocês podem vir aqui no Reclame ao DREI. Vai ter aqui um botão em algum lugar. Aqui, ó, Reclame ao DREI. E vocês podem fazer as dúvidas de vocês aqui, tá? Então vai ter algum lugar aqui sobre onde usar. Enfim, não sei onde é que está o botão. Aqui, ó, reclamação, elogio, denúncia. Escolhe qualquer um desses aí. Sugestão, pronto. Tira a dúvida de vocês. Então vocês podem botar sugestão. Adicione a pergunta tal ao Fale Conosco do Inova Simples, tá? Eu sou uma pessoa que acompanhei muito de perto o processo de mudança disso. Pressionei antes de virar diretor do DREI para que operacionalizassem. O professor André Santa Cruz comprou essa briga e foi atrás, efetivamente, de criar o sistema. E eu, enquanto estive no DREI,
foi atrás de resolver as dúvidas sobre o sistema. Hoje tem uma outra pessoa lá atrás, enchem o saco, vão em cima e briguem por isso também. Se eu tivesse lá, isso daqui seria a minha menina dos olhos. É de fato algo que eu acho muito importante para todo o sistema de inovação do Brasil. Hoje vocês são os agentes de transformação. Como é que vocês vão tornar isso daqui algo útil para o Brasil inteiro? Fazendo. Por quê, pessoal? Olha só quantas empresas existem no Brasil. Eu entrei no mapa de empresas e vim aqui em acessar os painéis. Olha quantos CNPJs existem no Brasil. 20 milhões de CNPJs. Desses 20 milhões, quando a gente clica em natureza jurídica, 13 milhões são de empresários individuais e 6 milhões são de limitadas. Pessoal, eu vou abrir agora para vocês o painel Inova Simples. Buscando aqui o painel Inova Simples, cadê? Talvez esteja aqui. Preciso de informações estatísticas. Olha o painel Inova Simples. Existem 2.000 no Brasil. Isso não é nada. A gente certamente tem mais faculdades de direito do que 2.000 no Brasil. Não duvido que a gente tenha mais que 2.000 faculdades. Então, assim, isso não é nada. Esse tipo societário só vai amadurecer, isso vai ficar mais claro e mais fácil de usar a partir do momento que as pessoas usarem. Porque o governo vai olhar para isso com seriedade. Existem 12 milhões de MEIs e só existem 2.000 Nova Simples. Uma disparidade absurda. Quanto mais pessoas usarem, mais o governo vai olhar com atenção para isso. Uma discussão que se tem hoje de política pública é que o Inova Simples possa ser tributado tal qual o MEI é. Hoje, o Inova Simples é tributado em 4,5% ou 6% do faturamento. O MEI é tributado em cerca de R$60. É muito mais barato. Como é que a gente vai conseguir comprar a briga da política pública legislativa para o Inova Simples ser tributado que nem o MEI? Com vocês usando. Então fica aqui o meu apelo como advogado, professor e entusiasta, que vocês levem a sério o que a gente estudou aqui hoje e que considerem, dentro da instituição de vocês, abrir. Lembrando que não é brincadeira, não é algo clubinho de alunos, abro do nada. Você vai conseguir fazer isso na prática, mas você vai ter uma responsabilidade que vocês não devem fazer. Toda empresa simples de inovação precisa de um contador. Vocês podem buscar assessoria contábil de empresas que têm um ticket muito razoável, tá? Vocês podem buscar aí um Conube, vocês podem buscar um Contabilizei, vocês podem buscar uma WeCount, vocês podem buscar empresas de contabilidade que dão serviço de qualidade num preço menor, mas se a sua iniciativa for de uma universidade federal ou estadual, portanto, uma universidade seja pública, sua iniciativa seja de difusão de conteúdos relacionados ao direito empresarial, eu consigo para vocês a contabilidade de graça. Existe um apoiador aqui da Lattes que apoia empresas de todo o Brasil, desde que sejam esses segmentos, relacionado a direito empresarial ou negócios e vinculado a uma faculdade federal ou estadual. A Versatile Contabilidade, ela apoia de maneira gratuita essas iniciativas. Pode ser que amanhã ou depois ela apoie alguém relacionado sei lá, ciências criminais, direito administrativo, constitucional? Pode ser. Mas hoje o acordo que eu consegui com eles de assessoria pro bono é exclusivamente para direito empresarial e negócios em universidades federais e estaduais. Tá? Então, se vocês precisarem, pessoal da UNB, pessoal da UFMG ou de qualquer outra instituição que cumpra esses requisitos, direito desportivo está dentro da lógica dos negócios. O direito empresarial que o pessoal quer criar lá na UNB está dentro da lógica dos negócios também. A gente consegue assessoria gratuita, tá? Mas vocês podem ter o contador que vocês quiserem. O que vocês não podem ter é não ter um contador. Porque vocês precisam aderir ao Simples e vocês precisam juntar demonstrações contábeis de ausência de movimentação. Então tem que ter um contador. Beleza? Pessoal, falei bastante. Era basicamente esse o sumário. Queria abrir agora para perguntas e respostas. A gente tem mais 15 minutos aqui pela frente, tá? Preciso sair no máximo meio de 20. Então fica aberto aqui para as dúvidas para a gente debater. Pode falar, Renan, por favor. Na verdade, é mais para a gente complementar aqui na reunião. Na última conversa que nós tivemos, você citou aquela questão da possibilidade de registro de marca. Acho que é legal comentar isso também para o pessoal. Ótimo. Ótimo. Seguinte,
Você pode, no INPI, registrar uma marca sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. Então, o Renan, ele pode registrar a marca. Grupo de Estudos em Direito Desportivo, ele pode registrar essa marca no CPF dele. Só que não é uma medida de compliance, não é uma medida de governança. Então, o que a gente fez? A gente criou o CNPJ da Lattes e já depositou no INPI um pedido de registro da marca da Lattes. Esse pedido dura em torno de 13 meses e esse pedido custa, tá? Em mais ou menos R$ 150 para abrir e quando tiver o certificado, mais 250. Então, um custo total mais ou menos de R$ 400. A gente fez com base em doação também. Recebemos doação específica para abrir a marca da Lattes. Então, tá lá em registro. Diz a lei, mas é um folclore, diz a lei que se você for uma empresa simples de inovação, você vai ter a tua marca analisada antes. Mentira, tá? Já conversei com gente dentro do INPI, não existe uma fila prioritária. A fila da empresa simples de inovação é a mesma fila dos MEs e APPs. Então, assim, existe uma fila prioritária, mas não tem uma prioridade da prioridade. Tá lá na prioridade com mais uma cacetada de pessoas. Então, assim, o que é legal? Você registrar a liga em nome do CNPJ da liga. A marca em nome do CNPJ da liga, do grupo de estudos, enfim, e não do CPF de um administrador. Então a gente fez isso agora na Lattes. Então veja, olha só como é que a gente traz credibilidade. Tem CNPJ, vai ter registro de marca, tem conta bancária empresarial, tem o certificado de inscrição no Nova Simples, tem o contrato social. Aí vocês podem fazer depois o regulamento interno. Aí no regulamento interno vocês colocam lá, vai ter o diretor de eventos, vai ter o diretor de marketing, vai ter o diretor de comunicação, vai ter lá os atos de urbanidade e convivência. Não pode xingar um colega, não pode tratar outro como burro. Vocês podem criar todas as regras em regimentos internos. Na parte do contrato social, sugiro que vocês botem mais o que é societário mesmo, tá? Se quiser trazer essas regras, está tudo bem. Responsabilidade corporativa, tá? Mas a ideia aqui é vocês terem a formatação jurídica para ter credibilidade para ganhar dinheiro. Seja vendendo produto ou serviço em prol das atividades acadêmicas, seja recebendo doações. Então, a gente, ao total, eu não sei exatamente em quanto número a gente está de doação de livro, mas muito foi em função das pessoas olharem e falarem assim, pô, que legal. Então, teve aluno doando R$ 200, teve aluno doando 100, teve escritório doando 1.000, teve gente doando R$ 5. Isso é maravilhoso. R$ 5, 10 alunos doando 5, a gente comprou na Black Friday da Albedina um livro de 50. Então, assim, tudo vale a pena quando não está no CPF do João Gabriel, quando não está no CPF do Renan, quando está no CPF do Álvaro, quando está no CNPJ da Liga. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Estou aqui de perguntas e respostas mesmo, consultoria gratuita aqui. Raro isso, tá? Na advocacia, até para respirar e responder em mente cobra. Mas vamos lá. Acho que eu tenho mais uma aqui, já que ninguém levantou a mão. Eu sei que não é interessante, até por conta dessa questão dos bancos e da exigibilidade de burocracias acima do normal, mas eu posso ter um órgão, tipo um conselho de administração, no meu Pode, contrato para esse tipo de empresa, por regência pode, subjetiva que seja. pode. Você pode criar o nome que você quiser, tá? Eu até te sugiro que você não coloque como conselho de administração para Uhum, não jogar nas regras da lei dos SA. Você pode criar entendi. o órgão com o nome que você quiser. Então, tipo assim, cria o conselho deliberativo, conselho Uhum, consultivo, e estabelece no teu contrato as regras. Porque eu acho que você, de alguma forma, assemelhar isso a regras da lei dos SA pode ser um tiro no pé. Não, não sugeriria isso, tá? Mas você pode legal. criar conselhos sim dentro do teu contrato. O que eu sugiro é que vocês tentem concentrar na administração o menor número possível de pessoas. Porque são essas pessoas que vão ter que se relacionar com a Receita Federal, com banco, com, sei lá, licitação, se vocês quiserem participar. O menos é o mais nisso, tá? Agora, conselhos, integrantes, segue adiante. A gente só tem um problema operacional hoje. E como eles botam integrante sem diferenciar quem é administrador, vocês podem ter dor de cabeça. Então, assim, façam o contrato social e façam como eles fizeram aqui também, tá? Um outro acerto que eles fizeram que eu não mostrei para vocês. Chega aqui no final, ó, assinatura.gov.br, pessoal. Assinador eletrônico do governo que atesta qual foi a data que foi assinado. Esquece essa coisa de tipo, eu vou registrar no RTD. Tá aqui, ó. Foi aberto em 16/10/2023. 10h54, porque o Alex enrolou, porque o João assinou às 10h23. Então, dava para ter sido 10h23, 10h29 e 10h30. Mas o Alex enrolou lá na hora para abrir o gov.br. Isso daqui, galera, já dá a autenticidade que vocês precisam.
tem como validar a autenticidade do documento, tá? Então, assim, assinem de maneira eletrônica. Esse é o conselho que eu dou para vocês também. Beleza? Renan, brigadaço aí pelas perguntas. Tem mais alguma? Vamos só nós dois, cara. Se tiver, manda bala. Eu tenho mais uma, então. Mas é Vamos assim, lá. fugindo um pouco desse escopo de grupo de estudo, de liga. É uma pergunta pensando em uma startup, por exemplo, que também serviria para o formato, né? Exato. Eu posso normalmente vender a minha participação para outra pessoa, né? Pode rolar uma operação de M&A envolvendo uma empresa simples de inovação. 100%, tá? Pode fazer doação, pode fazer compra e venda, pode fazer contrato de outorga de opção de venda, outorga de opção de compra, você pode fazer tudo, tá? É sociedade empresária como qualquer outra. Vão se aplicar todas as regras do direito societário básico com relação a essa gestão. Perfeito. Obrigado. Beleza? Acho que o Márcio está com a mão Valeu. levantada. Fala, Márcio, tudo bem? Fala, Alan, tranquilo? Tranquilo, vamos lá. É, teve uma. Nessa questão de Nova Simples, eu cheguei a ver um processo aqui que eu tinha visto uma figura um pouquinho estranha, que era Inova Simples LTD, algo nesse sentido. Não sei se você chegou a comentar, porque acabou que eu me atrasei um pouco, mas você, qual o funcionamento dessa figura? Não existe, tá? Então, se alguém Não- fez isso, criou, isso não existe. Eu não sei exatamente de onde você tirou isso, mas assim, não existe Inova Simples LTD. O tipo societário é LTDA limitada. Inova Simples tem que ter aquela sigla ao final IS. E assim, não sou eu que estou inventando isso, tá? Quando a gente pega aqui a legislação, olha só o que a lei traz para gente. Cadê? LC 123. I.S. Ó, definição do nome empresarial que conterá a expressão Inova Simples IS. Eu tenho a sensação, eu posso estar errado, tá? Que o sistema, ele não te trava colocar esse nome. Que programaram o sistema errado. E que se você quiser colocar lá abacaxi liga acadêmica, só isso de nome empresarial sai. Mas mesmo que o sistema permita, não façam isso. Sigam o que a lei está dizendo. Colocar a expressão nova simples. A gente optou por colocar no final. Aqui não manda colocar no final, tá? Mas eu sugiro fortemente para vocês que vocês coloquem como manda a lei. Definição do nome empresarial com nova simples ao fundo. Valeu, é porque eu tinha visto, foi num processo que eu estava vendo os participantes e eu vi Nova Simples, IS, e depois botava LTDA. Aí eu fiquei estranhando o que que seria isso, achei meio esquisito a figura. Bem esquisito, tá? Me manda isso depois aí que eu fiquei curioso para ver, mas, cara, eu vou te dizer, muito provavelmente alguém errou. E pode ser que o sistema tenha autorizado o erro, tá? Mas muito provavelmente alguém errou. Olhando aqui, Vitória Vilas Boas Teixeira. Professor, se valem todas as regras da sociedade empresária, uma Inova Simples poderia requerer uma RJ? Poderia, tá? Assim como um MEI poderia requerer também. Probabilidade disso acontecer, zero, tá? Mas assim, do ponto de vista teórico, pode sim, tá? Por que eu digo que é zero? Porque o processo de recuperação judicial ele custa. E você não tem né, automaticamente gratuidade de justiça, só porque você está em crise pedindo RJ. Então, ainda que seja possível, eu acho muito improvável que uma empresa simples de inovação peça RJ. Beleza, obrigado, Vitória. Ótima pergunta também. Quem mais, pessoal? Igor, posso abusar de você, Igor? Você está com a câmera ligada? Tem alguma dúvida? Ficou curioso com algum ponto? Não, não, tô só ouvindo ali. Para mim faz total sentido a gente pensar nessa possibilidade, né? Eu tô ali no grupo de estudos em e Desportos da São Judas aí há algum tempo. A gente já vem conversando sobre personificar, sobre muitas vezes desvincular também somente aquele cordão umbilical com a universidade, porque muitas vezes isso acaba atrasando um pouco algumas situações, né? E a gente sempre debateu qual que seria o modo mais adequado, né, de fazer Que isso. legal. E Sendo, talvez sendo assim, bem transparente, tá? O mais adequado mesmo é a associação. Mas é o mais caro, então não faz sentido. Tá? Então, quando a gente pensa assim, a associação é o mais clássico, todo mundo já usa, está previsto em lei, mas o ideal mesmo, na minha visão hoje de custo, é o Inova Simples. E é legal, eu não sabia que você era da Universidade de São Judas Tadeu, fica super à vontade para conversar com os nossos membros. Tá? O Márcio, que está aqui, participou bem ativamente da atualização do contrato social. Você pode mandar ou mensagem pelo e-mail da Lattes, você pode ou mandar DM pelo Instagram. Eu tenho falado
o pessoal tem falado com a UNB pelo Instagram, por exemplo. Então, a gente ajuda vocês no processo que vocês precisarem, viu? Legal ter você aqui. Obrigado. Então, a nossa questão ali foi principalmente porque a grande maioria dos membros ali que compõem a diretoria, alguns já saíram da faculdade, muitos não são da São Judas, né? Eu, por exemplo, eu sou de Pitanga, no Paraná, eu não sou de São Paulo. Então, tipo, grande parte lá não integra a universidade e a gente vem pensando nessa formalização ali de algo um pouco diferente, né? Daí até é bom para passar para a galera ali algo novo. Legal. E vocês podem fazer algo nessa linha como a gente fez lá de UFRJ, como vocês podem fazer algo assim, o cordão, o embrião veio de uma universidade, mas ficou algo maior que a universidade. Acho que o Renan tem um case bem interessante disso que aconteceu em Minas, né? Qual é o nome mesmo? Nós temos aqui em Minas o GDEMP, que era um grupo que já existia há mais de 10 anos dentro da UFMG, e chegou a um ponto que eles tinham já alguns ex-membros que eram sócios de escritório, eles queriam fazer uma estrutura mais profissional e acabaram esbarrando em algumas burocracias na faculdade, de orientação de professor, enfim, isso que o Alan até comentou aí. E como eles tinham recurso na época, por conta desses membros antigos, eles fizeram uma associação. Eles optaram por ir pelo caminho da associação e pagar o preço, né? Mas, enfim, poderia ter sido uma Inova Simples também, se quisesse. Legal. E é bom você dizer isso, Renan, dessa questão da burocracia, porque a gente passou um problema aqui. Gente, eu acho que foi o momento de maior tensão do meu ano hoje. Me deu vontade de chutar todo o balde, porque eu fiquei revoltado com isso. Basicamente, eu estava fora do Rio de Janeiro, e aí a gente recebeu doação de livros, e a faculdade disse: se chegar algo em nome da Lattes, a gente vai mandar embora, porque a gente não pode receber. Pessoal, um grande doutrinador mandou 9 livros para a gente. E a recepção da faculdade disse: eu não posso receber nada que não é da faculdade, se chegar a gente vai mandar embora. Existe uma lógica para isso? Existe. Imagina, alguém manda droga para a faculdade, alguém manda alguma coisa. Pô, tem uma questão de segurança de você receber postagens de algo que não seja da universidade. Mas assim, bom senso eu acho que é um pouco de mínimo, né? Uma questão com relação a uma liga acadêmica. Então a gente precisou pedir apoio da biblioteca da faculdade para a biblioteca falar: não, beleza, eu aceito o que vier enquanto lá do UFRJ, leia-se como veio enquanto biblioteca. Então, graças a Deus, a gente achou servidores dedicados, não burocráticos, que toparam. E foi assim, automático, tá? Mandei um e-mail para eles, tá autorizado. Mas assim, eu digo para vocês, na minha época de aluno, provavelmente eu teria tido problema com isso. Porque os servidores com os quais eu lidava na minha época de aluno, há 8 anos atrás, não tinham a mesma empatia e a mesma proatividade que eles tinham. Então, assim, pode ser que vocês tenham dor de cabeça. O que a gente passou a fazer durante um tempo? Mandar livro para minha casa ou para a casa do João Gabriel. Era quem ia estar na faculdade antes para evitar essa dor de cabeça. Porque, juro para vocês, se a gente tivesse recebido 9 livros de um professor referência como e esses livros voltassem, porque a faculdade rejeitou, eu não estaria nem mais aqui com vocês hoje. Eu acho que nem na faculdade eu estava mais, tá? Então, vocês vão passar aí por alguns problemas burocráticos operacionais, tá? Mas a gente tem que ser criativo e tem que ser resiliente para tentar lidar com eles da melhor forma possível. Beleza? Pessoal, tá muito bom, fico muito feliz, mas eu realmente vou precisar ir agora. Agradeço aí o tempo de vocês na dedicação. Depois aqui o time da Lattes vai compilar esses 2 vídeos e vai postar lá no YouTube, tá? Agradeço vocês aí, divulguem depois os links. E quem tiver interesse em estudar direito societário, o processo seletivo da Lattes está aberto, é aberto para todo o Brasil, não é só para a UFRJ, tem inclusive hoje paritário, tá? São 15 vagas da UFRJ, 15 vagas para quem não é da UFRJ. O processo seletivo está bem bacana, ele não exige, caramba, tem que ser exímio em direito societário, não. Ele, claro, avalia vocês de acordo com senioridade, então tem uma atividade muito fácil para quem é do primeiro ao 5º período, só tem que ser curioso. Tem uma atividade que também é tranquila para quem é do 5º para o 8º, mas aí do 9º até 1 ou 2 anos formado, me fugiu agora qual o tempo que é o máximo, já tem algo mais difícil, mas que também, se vocês forem curiosos, vocês matam aí com tranquilidade. Então fica aí o convite em nome de todos. Eu sou professor da UFRJ, mas vou estar sempre apoiando aqui as iniciativas dos alunos, beleza? Gente, muito obrigado. Tá, tô vendo aqui vários comentários aqui Alan, no obrigado chat. pela exposição, excelente.
Valeu, Matheus. Obrigado mesmo. Estou vendo aqui comentário da Isabela, da Vitória, da Raquel Werneck, ex-aluna da UFRJ também. Legal ver a Raquel aqui presente. Pessoal, obrigado a todos, em especial também quem é de fora e nos acompanhando, nos abrilhantou aqui como o Renan e como o Igor. É muito bom a gente poder difundir essa iniciativa a todos, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau.